Como que a influência de um homem de Deus vem sobre a vida dos discípulos fiéis, né? Esse carinho, esse amor todo que o pastor Jairo tem, é igualzinho o pastor Eiber. Eu falei, meu Deus, mas rapaz, é o Eiber, deixa eu fechar o olho. Pastor, muito obrigado pela generosidade das suas palavras. E aí, diante disso, eu fico lembrando daquele camarada que ele ia pregar na conferência. Aí uma pessoa foi apresentar ele, falou muita coisa boa dele, sabe? Falou, aí ele assumiu o púlpito, aí ele falou assim: Senhor, perdoa aquele irmão por tudo isso que ele falou de mim, e me perdoa porque eu gostei. Então, muito obrigado pelas suas palavras carinhosas. Pastor João, muito obrigado por me abrir a oportunidade de estar nesse púlpito tão importante e tão seletivo, né? Homens como o Jairo têm ministrado aqui, eu sei que o irmão preza muito por isso, eu me sinto muito honrado. E a você que veio aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença de uma sexta-feira à noite, ter priorizado estar aqui nessa conferência. Tem um nome específico da conferência? Não. Conferência em Células da Serra Gaúcha. Ponto final, é isso aí, né? Eu perguntei assim, cara, como é que é o nome da conferência? Porque eu fico com medo de falar besteira, né? Falar uma coisa e a outra. Eu queria fazer uma oração simples com você. É uma oração meio egoísta, mas Deus vai entender. É assim, ó, Deus, fala só comigo. Fala só comigo. Ou seja, pega tudo que ele vai falar, joga tudo para mim, mas fique tranquilo que Deus tem a capacidade de responder a oração de todo mundo ao mesmo tempo. A sensação sua é que ele falou só contigo, mas ele está falando com todo mundo. Mas você pegou cada detalhe, cada palavra, cada vírgula que Deus traduziu para o seu coração. Amém? Vamos fazer essa oração? Deus, fala comigo o tempo inteiro. Vamos pedir isso ao Senhor? Vamos lá? Senhor, eu estou aqui nessa igreja tão abençoada, que tem lutado para levar o nome de Jesus muito longe. Que a palavra de hoje toque em cada coração, e que todos sejam transformados pelo teu poder, para que essa igreja experimente o maior avivamento de sua história, e a maior multiplicação de sua história. Obrigado pela vida do pastor João, de toda a equipe pastoral dessa igreja. Obrigado pela vida do pastor Jairo, que também será preletor nessa conferência, sua esposa, sua família, seu ministério. Deus, vem sobre nós, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar? Antes da gente falar propriamente da mensagem de hoje, eu só queria te mostrar 3 livros que eu trouxe. São 3 livros fáceis de leitura, livros que não são grossos, livro que você senta e dá uma lida, e aí é bom que você marca com a caneta, depois você dá uma lida de novo, e você vai fixar muitos princípios aqui. Um livro é o Decisões Precipitadas. Tem decisão que a gente toma hoje e paga a conta o resto da vida. Isso tem a ver com filho, tem a ver com casamento, tem a ver com trabalho, tem a ver com uma sociedade que a gente abre, tem a ver com tudo. E por que a gente toma decisão precipitada? E como que a gente pode não tomar decisão precipitada? Esse livro vai te ajudar muito nas suas decisões. Um segundo livro que eu tenho aqui é um livro sobre família, Uma Família Ideal. Uma família ideal, e eu me baseio na família do filho pródigo. Os princípios que aqui estão, muitos deles você até conhece. Só tem um detalhe, a gente conhece e não pratica. Eu acho que esse livro vai avivar no seu coração alguns princípios que podem abençoar profundamente a sua casa e a sua família, inclusive o seu relacionamento com os seus filhos e com o seu cônjuge. Então, esse livro aqui também é muito legal. E tem um terceiro livro, esse é meu predileto, As 3 Dimensões do Viver Cristão. O que é isso aqui? Esse livro aqui, ele fala sobre sucesso. Como é que eu vou ter sucesso na vida? Como é que vive um crente? O crente fica orando o dia inteiro e manda Deus fazer? Ou ele sai fazendo e pede para Deus abençoar o que ele saiu fazendo? Como é que vive um cristão? Como é que é o equilíbrio? Como é que são as dimensões do viver cristão? Como é que são os princípios norteadores de cada decisão, de cada ação para o sucesso?
Esse livro aqui é top, ele vai te ajudar muito a você realmente ter uma vida equilibrada, para que você tenha a ação, tenha a devoção, você tenha a fé suficiente para cada área da sua vida. Eu creio que você vai ser muito abençoado. Então, esses 3 livros estão lá fora, você pode adquirir no final, tá bom? Bem, eu queria contar um pouquinho para vocês da história da nossa igreja. Ainda bem que é água, né? Vinho, né? Que é tanto vinho que tem aqui na região, né? Foi bom que foi água aqui. Bem, o que eu quero falar para você? Eu quero falar um pouquinho da nossa igreja. Por quê? Porque eu acho que algumas coisas que a gente até fica meio acanhado de falar, a gente precisa falar. Porque a gente acaba despertando em outras igrejas, em outros líderes como você, uma visão um pouco mais ampla do que Deus quer fazer na sua vida. Então, eu queria te contar que eu sou filho de pastor e eu nunca dei trabalho para os meus pais. Eu fui um garoto tranquilo, muito ativo na igreja, líder de adolescente, líder de jovem, e eu fui ser analista de sistemas. Eu fiz faculdade de informática, e eu fui trabalhar como consultor numa multinacional americana, fui tocando a minha vida lá, e eu com 21 anos, eu já estava contratado por aquela empresa, e pouco tempo depois, estava comprando o meu primeiro carro, e pouco tempo depois estava comprando outro, e eu comecei a ganhar dinheiro, a vida estava legal, estava indo no rumo, mas aqui dentro tinha um negócio perturbando. Eu não estava feliz com aquilo. Eu estava até estudando para concurso de auditor fiscal, que eu falei assim, vou passar logo num concurso e resolver a vida. Um auditor fiscal já começa ganhando tipo uns 20 mil, hoje, por aí. Então eu falei, vou ganhar logo uns 20 conto, vou juntar um dinheiro, vou montar uma empresa e vou virar empresário, ou eu continuo como auditor, pego uma área que trabalhe menos, ou eu largo esse negócio, vou ser empresário. Estava tudo planejado. Mas pensa num cara que não estava satisfeito. Eu sabia que eu só ia ser feliz pregando. Pregando. Era uma insatisfação grande. Deus me mostrou isso de forma muito clara. Algumas coisas aconteceram que eu vi claramente que o meu caminho era o ministério pastoral. Eu não vou contar hoje como foi essa transição, porque não dá tempo. Mas fato é que eu fui para o seminário, e terminei o seminário, e eu já estava trabalhando agora num banco de investimentos, eu era coordenador da área financeira desse banco, era um banco, não é de correntista, de varejo, era um banco de grandes investidores, e ali eu comecei a ganhar bastante dinheiro. A gente tinha participação nos lucros e tudo, e você está olhando para mim e falando assim, pô, mas como que esse cara com 30 anos de idade já tem essa história toda, né? Ninguém entendeu a minha piada, né? Bem, eu tenho um pouco mais que isso, né? Um pouco mais, né? 20 anos a mais que isso. Então, gente, eu fui trabalhar como consultor, depois fui trabalhar nesse banco, a vida indo, terminei o seminário e estou aguardando. Aí veio um convite para ser pastor em Ipatinga, Minas Gerais. Eu deixei meu emprego, minha mulher do RH da Mil deixou o emprego dela também, e nós fomos lá para Ipatinga, para eu ser pastor da Igreja Batista do Bom Retiro. Eu fui para lá, pensa num cara realizado, acordava de manhã, começava a trabalhar, e buscar a Deus, e fazer as coisas, e aí, um dia, eu fui numa conferência da CEPAL, lá em Águas de Lindóia, e lá eu escutei um homem chamado Irmão André, um contrabandista de Bíblia. Já ouviram falar dele? Quem já ouviu falar do Irmão André? Poucas pessoas. Depois você pesquisa na internet, você vai procurar Irmão André, Missão Portas Abertas. Ele é o fundador da Missão Portas Abertas. É uma missão suicida, essa missão. É uma missão que tem por objetivo pregar onde não pode pregar. Exatamente isso, pregar onde não pode pregar.
E ele contrabandeava a Bíblia, naquela época da cortina de ferro, a União Soviética proibindo a entrada de Bíblia, a China, e ele lá. Mas tanta experiência com Deus que ele contou, que no final das palavras dele eu falei assim: nem crente eu sou. O cara cheio de experiência com Deus. E aí eu voltei daquela conferência impactado. Cheguei em Ipatinga e eu fiz uma oração: Senhor, eu quero ir à África, no meio das tribos, é um pedido que eu te faço. Eu quero pregar no meio das tribos da África. Segundo pedido, eu quero correr algum risco pelo teu nome. Olha, tem oração que você faz, demora para responder. Mas tem umas orações assim, suicida, pode fazer, Deus responde rapidinho. Você quer experiência com Deus? Faz oração suicida, você vai ver só se ele não responde. Gente, foi falar esse negócio no domingo, na segunda-feira, eu falei assim: estou indo para a praça amanhã. Eu estava louco, estava enlouquecido. Falei: estou indo para a praça amanhã, para pregar o evangelho, hein? Aí o pessoal da igreja falou assim: pastor, é para montar som, é para botar palco? Eu falei: não, meu irmão, a moda antiga, é no meio da rua, abordando as pessoas e pregando, como eu fazia quando eu era adolescente, lá em Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro. Eu estava doido, estava enlouquecido, e eu já era um cara conhecido na cidade, eu que pregava na posse do prefeito, eu que pregava no aniversário da cidade, eu que pregava nos eventos grandiosos do shopping, já era conhecido. Imagina eu agora, pregadorzão na rua, estilo do megafone da feira, entendeu? Jesus, e pá, ia passando as pessoas, ia abraçando e pregando o evangelho. Irmão, eu e uns loucos lá da igreja fazendo isso. Quando eu cheguei em casa, na segunda-feira à noite, eu recebo um e-mail, eu vou ler o e-mail, diz assim: pastor Josué, estou indo para a África no final do ano, reservei o dinheiro da sua passagem, quer ir comigo? Eu falei: funciona esse negócio, hein? Pô, o negócio funciona, cara, olha isso. Na segunda-feira, comecei a chorar, falei com o cara começou a chorar de lá, e realmente, isso foi em maio de 2003, em outubro de 2003, eu fui para a África, e eu fiquei 30 dias na África, preguei em 3 países, Suazilândia, Moçambique e África do Sul, e eu não paguei nada, nem a manga que eu comprava assim, no caminho de um lugar para o outro, tinha manga assim na estrada, vamos chupar uma manga, o cara não deixava eu pagar, pagou tudo, e assim eu fui e realizei aquele sonho de pregar nas tribos da África. Foi a primeira coisa. Agora, 2 semanas depois dessa resposta que eu tive, de Deus, sabe o que aconteceu? Me liga uma pessoa falando assim: olha, nós temos uma igreja aqui, que o missionário americano, que você conhece, ele voltou para os Estados Unidos, ele deixou o grupo, e o grupo tinha 40 pessoas mais ou menos, e ele está reduzindo, e o grupo estava com menos de 30 pessoas já, e nós achamos que você tem um perfil para esse grupo, e o grupo reunia de uma escola municipal suja, lá no Rio de Janeiro, num bairro nobre. Eu falei: eu vou aí conhecer o trabalho, e eu fui, e Deus confirmou no meu coração, e eu tomei posse naquela igreja. Quando chegou o dia da minha posse, a igreja que eu liderava lá em Ipatinga, no culto domingo à noite a gente tinha 700 pessoas, uma igreja que eu tinha pego com 190, 5 anos e meio antes, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava indo muito bem, e agora tinha 700 pessoas no culto, e quando eles foram na minha posse, eles não acreditaram, falaram: o que é isso? Porque a igreja reunia numa escola, não tinha equipamento, não tinha nada, irmãos. 2/3 desses menos de 30 eram de uma comunidade carente, que davam suas ofertas muito precárias. A entrada da igreja era R$ 3.200. Essa era a entrada da igreja. Quando eu cheguei lá, e hoje é dia histórico, pastor. Eu vim celebrar com vocês, porque hoje faz 16 anos que eu tomei posse lá. Hoje, exatamente hoje, não foi ontem, nem vai ser amanhã, é hoje, dia 27 de setembro. Então, hoje faz 16 anos que eu cheguei lá, e gente, o início foi tão difícil, que eu até achei que eu tinha errado, e eu falei para Deus uma coisa assim, eu falei: Senhor, olha só, se eu errei, se eu vim para cá porque eu entendi errado, se eu vim para cá porque era no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, se eu vim para cá porque meus pais moram aqui, e eu não entendi que era alguma coisa emocional que me trouxe para cá,
o Senhor me perdoe, porque eu pensei que eu estava fazendo certo. Então o Senhor me perdoe e me abençoe, porque o Senhor sabe que eu não tinha intenção, eu vim para cá achando que era a tua vontade, porque ninguém acha que o início do trabalho lá foi fácil, não foi. Eu às vezes olhava pela janela do prédio, que eu estava morando de favor, primeiro milagre, os milagres foram acontecer lá, e eu tenho milagre a rodo para contar, né? Eu morei num dos condomínios mais chiques da Barra da Tijuca durante 2 anos, sem pagar um centavo, e os milagres foram acontecendo, tá certo? Então, quando eu estava lá, falei, Senhor, olhar pela janela e falar, Senhor, como eu vou atingir esse bairro? A minha igreja toda da comunidade, os pouquinhos que moram aqui, estão mais mortos que vivos, são pessoas que não são aguerridas, como é que eu faço, Senhor? Mas eu queria te falar uma coisa, eu comecei em células desde o início, e Deus começou a abençoar. Eu reunia naquela escola suja, que o banheiro, sabe como é que é banheiro de escola pública, né? Sujo pra caramba, nas paredes muito desenho, né? O pessoal é muito criativo, né? Muita coisa, muito palavrão, gente, coisa horrível, tudo sujo. As crianças, quando sentavam no chão, levantavam a poeira só. Olha, teve um dia que uma barata que resolveu se converter, eu pregando, e vi, mas pensa na cascuda, aquela grandona, e ela veio andando assim, e nesse dia estava lotada a igreja, devia ter umas 30 pessoas, e eu falei, caramba, se essa barata for na perna da mulher, acabou o culto, irmão, você que é da Sociedade Preservadora dos Insetos, me perdoe, mas eu fui andando, botei a mão para cá, porque Deus é isso, porque Deus aqui, botei aqui, puf, e ó, já se converteu, está salva, vai. Então, gente, hoje eu estou rindo, mas no dia foi uma agonia, e a gente saiu daquela escola, foi para um hotel, daquele hotel eu aluguei uma casa, depois eu aluguei a casa do lado, e fiz uma obra unindo as duas casas, um galpão para 850 pessoas, e eu me lembro do culto dos 500, quando a gente chegou a 500 membros, eu lancei uma campanha, eu fiz um bolo, né? Na verdade uma caixa com o número 500, dentro daqueles bolinhos, né? Aquele bolinho enrolado no papel e tal, e aí a gente celebrou os 500 membros, e cada pessoa que ia sair da igreja levava um pedaço de bolo, e eu lancei uma campanha, rumo a 1000, cuidando de cada um, e aí a gente foi andando, e aí quando chegou, em final de 2010, portanto, 7 anos depois, a gente passou os 1000 membros, chegamos a 1000 membros, e aí eu conheci o MDA, trabalhava com célula, mas eu não tinha uma cultura do discipulado muito forte. Aí eu conheci o pastor Geraldo, conheci o pastor Eibe, esses santos homens de Deus, com aquela ternura, com aquela bondade, com aquela vontade de ajudar. Meu irmão, eu colei com eles, falei, eu quero aprender isso, quero aprender essa parte do discipulado, quero aprender essa generosidade que vocês têm. E aí, no início de 2011, eu comecei o MDA. Resultado, chegamos hoje a 16 anos, e nós somos hoje 12.200 membros lá no Rio de Janeiro, mas nós somos ao todo 13 igrejas, estamos em 2 países, temos células em mais 2 países, além dos países que já temos igreja, e temos igrejas em 4 estados do Brasil hoje, e a coisa está avançando, e a gente, só a nossa sede, hoje ela vale mais ou menos uns 60 milhões, e nós temos uma outra propriedade, que vale mais ou menos uns 10 milhões, e nós temos um canal de televisão aberto, que nós somos mantenedores de uma fundação, e esse canal aberto também vale não sei quantos milhões, e Deus tem nos abençoado, e nós estamos abrindo igreja lá no sertão do Piauí, lá em São Raimundo Nonato, estamos abrindo igreja lá no Rio Purus, lá no alto da Amazônia,
e estamos abrindo igreja perto da gente. Ontem nós fizemos um culto em Campo Grande, é um bairro do Rio de Janeiro, e nós temos lá umas 40 células, nós temos lá nós temos mais de 40 células, nós temos lá 800 pessoas em células. E ontem nós tivemos um primeiro culto lá, visando uma igreja no futuro, e tinha 1.160 pessoas no primeiro culto. Nós abrimos uma igreja em Nova Iguaçu, tem um ano, vai fazer um ano agora em outubro. Essa igreja tem a frequência de mais de 1.000 pessoas. Abrimos uma igreja em março, lá na Ilha do Governador, e a nossa igreja na ilha já tem a frequência de mais de 500 pessoas. E Deus está fazendo isso, Deus está operando um milagre. E tudo isso que eu contei para você, é porque sempre me fazem a mesma pergunta. A pergunta é: qual é o segredo? E talvez seja essa a sua pergunta também. Porque muitas vezes os pastores e os líderes de célula querem multiplicar e não conseguem. E a coisa não acontece. A multiplicação, ela está respaldada na grande comissão. Foi Jesus que disse: tem que multiplicar. Ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensina os caras e batiza. Todo mundo sabe que a regra do jogo é essa. Jesus foi muito claro, ele não está preocupado se você canta no coral, ele não está preocupado se você faz comida boa para a cantina da igreja. Tudo isso é muito bom, irmão, Deus te abençoe, e continua nos abençoando, mas o chamado de todo crente é para multiplicar, para gerar vidas. A multiplicação é atender o chamado de Cristo. Multiplicação não é um desejo da vaidade, multiplicação é obediência. Não gerar vidas é ser desobediente. Aliás, não gerar vidas deveria gerar um questionamento na nossa cabeça, e o questionamento é: eu sou crente? Porque eu sou torcedor do melhor time do Brasil. Segue o líder. E quando eu estou brincando com os outros, né? Hoje já encontrei com os torcedores do Grêmio aí, e a gente brincando, a gente fala: não, rapaz, você pode ser flamenguista, é melhor, tá a vida, a gente brinca, né? Não, rapaz, a gente recebe você, fica tranquilo, a gente brinca. Pois é, quando a gente gosta de uma comida, de algum lugar, a gente fala: pô, vai lá comer, cara, porque lá é bom. Tudo que a gente gosta, a gente promove. Como é que a gente não promove o reino? Como é que um crente não promove o reino? Alguns adoram citar que não estão preocupados com números, mas com a qualidade. E eu fico ouvindo essa coisa, eu falo: mas será que dá para ter qualidade sem ter número? Será? Será que falar de qualidade sem quantidade é verdade? Será que não é mais uma desculpa da vaidade, da inveja, ou da preguiça de fazer o que o outro está fazendo para a igreja dele crescer, e para o reino crescer, e para a célula dele crescer? Será que quem fala: eu não estou preocupado com o número, só com qualidade, não é mais vaidoso do que quem luta para ganhar uma vida? Se o líder de célula não quer que a célula dele cresça, ele não entendeu o princípio. Célula tem que multiplicar. Célula que não multiplica tem câncer, tem doença, tem problema, tem infecção, tem alguma coisa. Meus amados irmãos, a multiplicação é a conexão da célula com a grande comissão. A célula tem que estar conectada com a grande comissão, que é a gente multiplicar. Ah, pastor, odeio a numerolatria. Mas você também não pode ter numerofobia. Até porque, deixa eu te falar uma coisa, a natureza tem um conceito de multiplicação. Tudo na natureza está ligado à multiplicação. Pode ver, uma árvore, ela gera folhas, ela gera frutos, ela gera sementes, que geram mais árvores, com mais folha, com mais sementes. Na natureza, nós temos o ser humano, nós temos os animais, que também, eles geram novos seres humanos.
Tudo na natureza multiplica. Tudo na natureza tem esse conceito. Você tem um filho, por exemplo, você tem um filho, é normal o menino estar com 15 anos e tem 1 metro? O menino está com 1 metro, tem 15 anos, você faz o que com ele? Continua pequeno, seja humilde. Ou você leva no médico. Se a criança está saudável, ela cresce naturalmente, sim ou não? Tudo que está saudável cresce. Eu sei que também cresce coisa ruim, um câncer cresce. Uma coisa ruim pode crescer, mas tudo que é bom, tudo que está saudável vai crescer. Uma igreja que não cresce, você vai me desculpar, ela está com problema. Ela está com problema. E é muito fácil falar assim: o problema é o pastor. O pastor mudou. O pastor não é mais o mesmo. Fala isso de mim, direto. Não, o pastor agora está difícil. Queria falar com ele hoje, está lá em Bento Gonçalves, olha isso. Sempre alguém dá uma desculpa para a sua ineficiência, para o seu descompromisso. Gente, a natureza do Evangelho tem que ser multiplicadora, conquistadora, expansionista. A gente chegou agora a 1.200 células lá no Rio de Janeiro, mas eu sonho com as 10 mil, 100 mil pessoas. Eu sonho com 50, 60, 70 igrejas. Eu pensei que ia ser uma igreja só. Por quê? Porque eu tenho a minha tradição batista, de uma igreja só. Eu estava feliz da vida de ser uma igreja só queria que ela crescesse, porque estava muito pequenininha, estava difícil. Mas Deus alargou a visão, Deus ampliou a visão. Não é que Deus deturpou a visão, Deus estragou a visão, Deus ampliou. E hoje eu estou sonhando com igrejas e com multiplicação de células. E há um texto na Bíblia que nos ajuda muito a entender por que muitas igrejas não multiplicam, por que muitas células não multiplicam, por que muitas igrejas não avançam, por que muitos líderes não avançam. Por isso, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. E eu quero ler com você do verso 30 em diante. Você conhece muito bem esse texto, ele é muito conhecido, é o texto da multiplicação dos pães. Marcos capítulo 6, de 30 a 44, diz assim: a primeira multiplicação dos pães. Versículo 30, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto que eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou-lhe ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50.
tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Queridos, olha esse texto que fala de multiplicação. A pergunta que me fazem é: qual é o segredo? Esse texto explica. 5.000 homens, contando com mulher e criança, no mínimo 10.000 pessoas, no barato. Jesus está ensinando no lugar, já está tarde, os discípulos estão exaustos, cansados, eles falam: mestre, está brabo hoje, né? O mestre fala assim: vamos descansar um pouco, vamos entrar num barco, vamos para o outro lado do mar da Galileia. Só que o pessoal vê que direção que eles estão indo. Quando o pessoal vê que eles estão indo numa direção, o povo corre para lá, e quando Jesus chega lá, logo depois ele olha e vê uma multidão. Jesus olha aquela multidão que está querendo mais, que está querendo ouvir, que está querendo sentir o Evangelho, que está querendo ouvir uma palavra de esperança, e ele ouve aqui, o coração daquele povo pulsando pelo Evangelho, e ele, ao invés de descansar, começa a ministrar de novo. E ele vai ministrando, e ele vai falando. Chega uma hora que os discípulos falam: mestre, está todo mundo sem comer. Libera o povo para eles ir embora procurar comida, não tem nem lugar aqui perto para comprar nada. Eles vão ter que andar muito para conseguir um lugar para comer. Jesus disse para eles: olha, vocês que têm que dar comida para eles. Mestre, a gente ia gastar uma fortuna, 200 denários, 2/3 do salário de um trabalhador no ano, pelo menos metade do salário de um trabalhador no ano, para sustentar essa galera toda. São 10.000 pessoas para comer, mestre. Jesus fala assim: o que vocês têm aí? Eles vão lá e falam: só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: reúne, divide, organiza, divide em grupo de 100, grupo de 50, bota sentadinho na grama, vamos lá, bota um cesto na minha frente aqui, me dá os 5 pães e 2 peixinhos, que a gente vai ver o que vai acontecer. Eles falam: tá bom, mestre. Eles organizam todo mundo, vamos sentar, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, Pedro fica com esse lado, João com esse lado, André com esse lado, Bartolomeu, pega o pessoal do fundo lá, eles organizam tudo. Jesus começa a picar aquele pão e jogar, e ele vai picando, cada farelinho que ele joga ali vai virando pão, ele vai jogando farela ali dentro do cesto, vai virando pão, depois ele pega os peixes e vai jogando os pedacinhos, farelinhos de peixe dentro, e vai virando peixe, e vai virando peixe, e vai virando peixe. Ele fala: serve a galera aí. Os caras começam a comer macfish, mas come a rodo, e eles se fartam, e no final ainda sobra 12 cestos de pães. A pergunta foi: qual é o segredo da multiplicação? Vou te responder agora. Está preparado? A multiplicação é um milagre. Não tem método. Tu vem lá do Rio de Janeiro para chegar aqui e falar que é um milagre, e aí a gente fica na mesma. A gente não vai multiplicar então se o milagre não vier. Mas eu posso te dizer quando que o milagre vem. Eu posso dizer o que abre o caminho para o milagre. Eu não posso te dar um milagre, mas eu posso dizer, com base nesse texto, o que faz a multiplicação acontecer. E se você quer uma multiplicação na sua célula, no seu setor, e nessa igreja, e nas igrejas aqui representadas, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, porque o milagre aconteceu, o milagre da multiplicação aconteceu porque havia muita compaixão pela necessidade das pessoas. No reino de Deus, o tempero do peixe, meu amigo, que multiplica é a compaixão. É a compaixão. Jesus estava exausto, decidiu descansar, sim ou não? A proposta foi: vamos descansar. Quando chegou lá, tinha mais trabalho.
Aí olha o que o texto vai dizer, é lindo o que o texto vai dizer, diz assim, versículo 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Eu hoje estava no aeroporto Santos Dumont, e tinha um casal bem estranho, ele com cabelão desse tamanho assim, meio Black Power, ela com outro cabelão, as roupas deles bem diferentes das roupas que eu costumo usar, eles abriram a mala assim no ambiente, assim, uma mala meio doida, muita tatuagem, piercing, pensa num casal exótico. Eu olhei para aquele rapaz e falei, cara, dificilmente ele tem Jesus. E será que alguém vai pregar para ele com essa indumentária toda aí? Ou vai passar de largo? Porque ele não é uma pessoa que tem a ver com o jeito da maioria de nós aqui. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando nos doidões, que muitas vezes eu passei por eles e eu não falei nada. O reino de Deus é feito de compaixão. O milagre aconteceu quando Jesus resolveu ofertar às pessoas tudo o que tinha, para elas não sofrerem. Ele parou para trabalhar e cuidar delas, e depois viu que elas estavam com fome, e falou, tem que dar um jeito de dar comida para elas, não é mandar elas embora se virar não, é a gente dar um jeito. E ele pega os 5 pães e 2 peixinhos, para poder matar a fome deles. Vem comigo agora. Eu fico imaginando, quando Jesus olhou para aquela multidão, que ele viu uma mulher ali, sofrida, abandonada pelo marido, com 2 filhos, um no colo e um pequenininho do lado, e Jesus olhou para ela e falou assim, como é que eu abandono ela? Eu fico imaginando Jesus ali, olhando para um homem, suado, com a testa franzida, um cara que trabalhava de sol a sol, na propriedade dos outros, ele não tinha a propriedade própria dele, ele prestava serviço, e naquela época, não tem essas leis, lei disso, lei daquilo, hora de descanso, tem que dar alimentação, tem que dar vale transporte, não tem nada disso, e ele trabalhava de sol a sol, e por hora de trabalho, se trabalha ganha, se não trabalha não ganha, e aquele homem ali, desiludido com a vida, uma vida sofrida, uma vida de intensidade, uma vida de muita pressão, uma vida de muita dedicação para poder levar o pão de cada dia para casa, e aquele homem ali diante de Jesus falando, tem jeito para mim? Eu fico imaginando que Jesus olhou naquela multidão e viu uma mocinha, 12 anos, que nunca ouviu o pai falar, eu te amo, que nunca foi abraçada pelo pai, e Jesus olhou para aquela garota e falou, se eu não abraçar, vai ter um vagabundo que vai, e vai prometer para ela o que não vai entregar, e vai usar, e depois que usá-la, ele vai jogar fora, que nem se joga um papel amassado, que nem se joga um lixo. Eu fico imaginando que Jesus viu uns menininhos correndo para lá e para cá, assim, uns piquititinhos, a mãe ali parada, os meninos correndo, ele olhou e falou assim, quem vai ser deles, se essa mãe não conhecer as minhas verdades, essa mãe vai ter que trabalhar, vai ter que fazer um monte de coisa para poder sustentar esses meninos, porque ela não tem marido, o marido morreu, e enquanto ela não estiver dando atenção para os meninos, alguém vai dar atenção, e pode ser gente errada, como que eu vou deixar essa mulher sem a base do evangelho? E ele falou, eu vou cuidar deles. A multiplicação aconteceu porque ele decidiu cuidar, tratar. Se não resolver tudo, pelo menos hoje, as pessoas precisam saber que a gente se importa com elas. Se a gente não consegue resolver tudo, não consegue mesmo. Pelo menos a gente tem que falar para quem a gente consegue. Olha, nós nos importamos com vocês.
Líderes cheios de compaixão choram por pessoas, e não por um dinheiro que não ganhou. E sabe o que acontece? Você começa a gerar liderados tão apaixonados por pessoas quanto você, que também choram por pessoas, e a igreja é tomada por uma compaixão, e uma igreja de compaixão, meu irmão, multiplica. Eu me lembro de um garoto chamado Thales, ele está morando fora do Brasil, eu não posso falar nem o nome do país, é um país onde é proibido pregar o evangelho, e ele está lá como missionário infiltrado. Ele estava pregando numa igreja lá da Ilha do Governador, onde meu pai é pastor emérito, e ele falando, ele estava indo com a mulher e os 2 filhos para esse país, correndo o risco de ser preso e talvez morto. E aí no final do culto, minha mãe estava do lado dele, e uma mulher veio e falou assim: meu filho, eu não sei como você pode ir para um lugar desse, eu não sei como você pode ir. E a minha mãe falou que uma lágrima correu no olho dele, e esse jovem, filho de um engenheiro, de um pai, uma situação financeira boa, no Rio de Janeiro, a lágrima correu no olho dele, e ele falou assim: eu não sei como é que você pode não ir, eu não sei como é que você pode não ir. Você sabe que às vezes a gente toma aula de cachorro? Sério. Eu não sei se quantos aqui viram uma história que apareceu no Jornal Nacional de uma cachorrinha chamada Lilica. Alguém aqui viu? Você viu? Quem não viu, bate na internet, procura lá, Lilica. Uma cachorrinha, a mulher botava comida para ela comia, no final ela mordia assim o saquinho plástico da comida, e saía arrastando, e a mulher olhava aquilo e falava: cachorrinha engraçada, ela come um pouco e leva a comidinha para comer depois o resto. Ó, que interessante. E aí a mulher começou a botar uma sacola maior. Por quê? Porque ela falou assim: eu vou deixar uma comidinha para ela, e vou botar uma sacolinha para ela levar depois a sacolinha. E a Lilica comia, depois pegava a sacolinha, mordia e saía andando. E a mulher ficou curiosa: aonde que essa cachorrinha vai? E um dia ela seguiu. Para surpresa dela, a Lilica morava num ferro velho, e tinha outros cachorros no ferro velho, e esse ferro velho ficava a mais ou menos uns 2 a 3 quilômetros do lugar onde ela comia, que essa mulher dava comida. E a Lilica chegou com a sacolinha cheia de comida e soltou para os outros cachorros comerem também. Será que crente, servo do Deus vivo, vai aprender com o cachorro a ter generosidade? Será que um cachorro dá comida para um outro e a gente não dá nada para ninguém? Uma semana, um mês, um ano. E a gente quer multiplicar a célula sem compaixão? Segundo lugar, sabe por que havia multiplicação, milagre da multiplicação ali? Porque havia um líder que desafiava as pessoas a fazer algo maior. Tinha um líder que desafiava. Não gosto de pressionar ninguém, então meu irmão, esquece. Não gosto de cobrar de ninguém nada, então esquece. Porque o reino de Deus não é feito de mimimi. Eles chegaram para Jesus e disseram: eles estão com fome, libera a galera para ir comer em algum lugar. Eles se viraram, tentar achar comida. Jesus falou assim: dá eles voz de comer. Senhor, o senhor está de brincadeira, o senhor quer que a gente dê comida para 10.000 pessoas? É isso mesmo. Senhor, uma fortuna, e não tem iFood não, não tem entrega não, a gente vai ter que sair, procurar essa comida, e dar comida para eles. Que história é essa? O senhor está entendendo o que o senhor está pedindo para a gente? Havia um líder que desafiava aquelas pessoas a terem metas maiores.
Tem muita gente que fala, não gosto de meta não, porque meta faz a igreja ser uma igreja meio institucional, ser meio empresarial. Que besteira, eu discordo. Uma meta abusiva, tudo bem, eu acho que não tem nada a ver. Mas existem metas muito simples, que elas são aferidores mínimos de qualidade. Se você tem 100 células, e no final do ano você tem 110, significa que a sua taxa de multiplicação foi de 10%. Está satisfeito? É isso mesmo? 90% não multiplica. Se você tem 100 células e no final do ano você batizou 50 pessoas, significa que cada 2 células conseguiu no ano inteiro batizar uma vida. É isso mesmo? Está satisfeito? Você está? E Deus também está? A meta te ajuda a ter um aferidor de qualidade. Metas abusivas não. Gente, vamos batizar 200 pessoas por dia. Não existe isso, é bobagem. É meta intangível, que faz as pessoas simplesmente desistirem antes de começar. Mas se você não tem nenhum aferidor de qualidade, você está fugindo de um princípio. E o princípio é que nós precisamos ter consciência matemática das coisas. Tudo é matemática, irmão. Como assim, pastor? Olha aqui, com matemática você é a sua vida toda. Quanto você ganha? Quanto você dá de dízimo? Já sei se você é fiel ou não, sim ou não? Qual foi a última vez, quantas vezes, até agora, 9 meses do ano passaram, quantas vezes você saiu com a sua mulher, só você e ela, sem os catarrentos? Só você e ela, para curtir os dois, sem os pequenininhos, ficar, não, só vocês dois, para vocês estarem muito bem para cuidar dos meninos depois. Quantas vezes? Quantas vezes você bateu um papo cabeça legal com o seu filho nesse mês? Um papo legal, filho, e aí, como é que estão as coisas? Filho, eu queria te falar um pouco, você viu uma notícia que saiu aí sobre um youtuber que disse isso, o que você pensa disso? Quantas vezes você teve esse papo com o seu filho esse mês? Com matemática eu te digo, olha, com matemática eu digo até como é que está teu casamento. Quantas vezes vocês se relacionaram sexualmente esse mês? Assunto ruim, muda, vira a página. Te falo certinho como é que está o andamento desse negócio aí. Como é que você quer tirar a matemática do princípio de aferição do que a gente está realizando para Deus? Tinha um líder que falou, gente, tem 10 mil aí, vocês têm que dar comida para essa turma. Tem igreja florescendo em lugar difícil. A igreja da Paz de Santarém está lá, mais de 60 mil pessoas, lá, num lugar que ninguém sabia que existia. A não ser as ONGs internacionais, que já sabem que lá tem gás, que lá tem pedra preciosa, já estão por lá. Eles já sabiam, nós brasileiros nem sabemos que existe. Está lá, florescendo. Tem cidades do interior que ninguém imagina, cidade com 30 mil habitantes, tem igreja lá com 2 mil, 3 mil membros, bombando, ganhando a cidade inteira. Tem ministérios do interior do Paraná, que estão frutificando de uma maneira absurda. Uma igreja só já abriu mais de 40 igrejas, um negócio de doido. Tem igreja pequenininha, tem igreja maiorzinha, mas ao todo 40 lugares de culto abertos. Deus está fazendo uma obra grandiosa. E a minha pergunta é, será que você tem sido desafiado? Segunda pergunta, você tem desafiado as pessoas da sua célula a fazer algo maior? Porque é o seguinte, gente, se você não está desafiado a fazer algo maior, para que Deus? Se é para pegar esse microfone e botar aqui, eu não preciso de Deus não, irmão, eu faço, ó.
Botei. Mas na vida de um cristão, sempre ele tem que estar vivendo acima de suas potencialidades, para que ele dependa de Deus para executar essas tarefas. Uma igreja só vive acima do seu orçamento, vive acima das suas potencialidades, para depender de Deus e chegar mais longe. Você quer o segredo? Seja um líder que desafie as pessoas a fazer algo maior que eles, e a igreja vai se encantar com o poder de Deus. Eu tenho lá na minha igreja uma pastora, sabe o que ela era? Cabeleireira numa comunidade carente, está lá, cuidando de multidão. Eu tenho na minha equipe pastoral, um dos meus pastores de rede, eu tenho 6 pastores de rede, cada um deles cuida de uma parte da igreja. Um dos meus pastores de rede, ele era terceiro sargento do exército, e ele era ainda enfermeiro. Pensa num cara que não manda em ninguém, enfermeiro, porque a enfermaria do exército não tem mais ninguém, no máximo vai ter um recruta para ajudar. Hoje ele lidera 140 células, mais ou menos umas 1.200, 1.300 pessoas. O cara é uma bomba atômica. Um dia ele era um inexpressivo membro das Forças Armadas, que não liderava ninguém. Eu conheci um jovem lá de Manaus, o camarada tinha 22 anos, não, tinha 18 anos, liderava, acho que, agora esqueci, não quero falar uma coisa que não seja verdadeira, mas tipo assim, 40 e poucas células. Eu olhei um moleque liderando 40 e poucas células, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Falei, que doideira é essa? Eu estava em Santarém um dia, aí conheci um camarada lá. O camarada não tem carro, ele faz a supervisão das células de bicicleta. Ele trabalha na área de saúde da prefeitura lá de Santarém. O camarada liderava mais de 30 e tantas células. E eu, ouvindo aquele homem, português errado, limitado, quanta fragilidade, mas um gigante para cuidar de gente. Primeira vez que eu fui a Santarém, eu cheguei no hotel, e aí estou batendo papo com a mulher que está servindo lá no café, né, as coisas lá. Eu falei, a senhora é da igreja da paz? Eu falei, eu sou supervisora. E as meninas que trabalham comigo aqui, todas são minhas líderes, eu trouxe para trabalhar comigo aqui. E é bom que eu estou aqui, enquanto a gente está fazendo as coisas, preparando o café da manhã aqui do hotel, a gente faz discipulado. Eu falei, meu Deus, eu não sou nem crente nesse lugar. Que coisa tremenda. Gente, desafie as pessoas a fazer algo maior. Não roube das pessoas a visão que Deus tem sobre elas. Em último lugar, sabe por que o milagre da multiplicação aconteceu? Porque alguém se dispôs a fazer um sacrifício. Tinha um moleque que a mãe dele gostava dele, e a mãe dele mandou para ele, sabe o que? Pão e peixe. Filho, tem 2 peixinhos aqui, tem 5 pãezinhos, você leva na merendeira e faz um lanche lá. Aí alguém chega para o moleque e fala assim, tu tem o que aí? Ele falou, 5 pães e 2 peixinhos. Mamãe preparou um ranguinho para mim. Aí eles falam assim, você daria para Jesus? O moleque não sabe que Jesus vai multiplicar. O moleque não sabe que depois ele vai comer 18 McFish. Ele não sabe disso, porque nessa fase de adolescente aí, pelo amor de Deus, né? É um buraco sem fundo. Pelo amor de Deus, comeu uns 18 mole. Ele não sabe, mas o garoto fala assim, eu sacrifico, eu fico com fome para Jesus comer. Se aí Jesus está pedindo, eu dou para ele, porque ele está me dando tanta informação maravilhosa, eu estou sentindo tanta coisa boa dentro de mim, a presença do Senhor está me invadindo a minha vida, então, para Jesus eu dou. Alguém sacrificou. Querido, o milagre sempre custa alguma coisa.
Essa história que o milagre vem do nada e tal, e aconteceu, mentira. O milagre vai custar o joelho de alguém no chão, clamando, vai custar noite de vigília, vai custar jejum de alguém, vai custar trabalho, preparando o ambiente para o milagre chegar, vai custar muita evangelização para que alguém que ninguém acredita se converta. O milagre vai custar alguma coisa. O que você renuncia por Cristo hoje? O que você renuncia pelo Evangelho hoje? Se depender da sua renúncia, até onde essa igreja vai? Eu louvo a Deus que você está aqui numa sexta-feira à noite. Poxa, glória a Deus por isso, fico muito feliz. Mas não é suficiente. Deus espera mais de você. Deus quer contar com você para algo muito maior do que tudo aquilo que você imaginou que Ele faria na sua vida. Esse lugar aqui é pequeno porque Deus quer fazer nessa igreja. Esse lugar aqui não cabe o sonho de Deus nesse lugar. Não cabe. Lugar legal, aprazível, está aqui iluminado, bacana, tal. Não cabe o que Deus quer fazer. Tem gente aí que está vendendo o almoço para jantar, lutando aí na vida aí, Deus te chamou para ser pastor. Você perambulando num sonho inútil. Se você fosse alguém dominado pela visão de multiplicação e de cuidado de vidas, Deus já tinha te levado para uma nova dimensão. Você já era talvez pastor auxiliar dessa igreja, ou talvez você já tinha sido enviado por essa igreja para abrir um trabalho num campo missionário. Deus está chamando pessoas. O início da igreja foi muito difícil, eu não gosto nem de lembrar de algumas coisas. Por exemplo, eu não gosto de lembrar das vezes que eu tinha que ir buscar meus filhos na escola, e eu não tinha dinheiro para botar eles para estudar numa escola lá na Barra da Tijuca. Eles estudavam num bairro Jacarepaguá, que tinha escola mais barata, e eu tinha que buscá-los, e às vezes eu pegava trânsito, que saía meio em cima já, estava aconselhando alguém, um gabinete, alguma coisa, e eu chegava lá e os meus filhos eram os últimos lá, eles eram pequenos, eu não gosto nem de lembrar disso. Eu não gosto de lembrar do meu filho, uma época que eu botei no carro para trazer, estudava lá que era mais barato, mas botei uma van para trazer, e quando eu chegava no carro, o Gabriel, suado numa cadeirinha, correndo o risco de uma freada quebrar o pescoço do menino, e eu vendo meu filho lá sofrendo, porque ele era o último a ser entregue na Barra, era o último lugar, porque eu estava sacrificando, para a igreja ser o que é hoje. Deus nos honrou, mas eu vou te falar, teve sacrifício, e eu quero te dizer uma coisa, eu não aceito palavra negativa na minha vida. Eu tenho uma equipe de mais de 25 pastores hoje. Se um pastor numa reunião fala, mas eu acho que não dá, meu Deus do céu, como é que é? Na hora. Eles nem falam mais que já aprenderam. Quando alguém fala assim, mas é muita coisa, como é que é? A palavra é muita coisa, não existe para a gente. Não existe. É muita coisa que o inferno está fazendo. Hoje, o diabo está detonando lá no Rio de Janeiro, lá no Rock in Rio. 700 mil pessoas vão ser agraciadas com o inferno. Tudo bem que nem todo show e nem todo cantor é endemoniado, também não estou aqui para, demonizar tudo não é isso não, mas você vai ver, vai ter muita denúncia mentirosa, vai ter palhaço falando contra o governo, falando com mentira da Amazônia, vai ter gente mostrando os peitos para os outros lá, vai ter gente mostrando o traseiro para os outros lá, vai ter gente se drogando lá, vai ter muita gente que vai se drogar antes de ir para um palco, vai ser tomado pelo demônio antes de ir para o palco, vai ter muita coisa ruim também, e tem 700 mil pessoas consumindo isso lá, nas próximas semanas agora, muita coisa que o inferno está fazendo. Um dia desse eu distribuí um livro lá, que fala de ideologia de gênero, um youtuber famoso do Brasil, o cara comprou a causa,
comprou lá 14 mil revistinhas daquela para distribuir. Pô, por que ele não comprou a cesta básica? Por que ele não comprou fralda descartável? Não, ele comprou uma revista que mente para a criança, que erotiza a criança, que destrói o futuro. Você quer destruir o futuro de uma criança? Erotize. Muitas pessoas estão me ouvindo aqui, você tem lutas ainda interiores, por causa de um abuso, por causa de alguma coisa que aconteceu no passado, mas Deus cura, fica tranquilo, pede a esse Deus, libera perdão e vamos em frente. Mas marcados 20, 30, 40, 50, 60 anos depois, por causa de uma experiência ruim na infância, um abuso, alguém que passou a mão, alguém que fez uma coisinha que não foi agradável, a criança sentiu e não entendeu muito bem aquilo, mas ao longo do tempo aquilo vem, e é como se fosse um banho de água fria na esperança daquele coração. O mundo compra a briga, e a gente? Eu quero concluir essa palavra dizendo: acredite na visão celular, acredite no discipulado, acredite no seu ministério, mas para isso, meu irmão, vai ter que ter muita compaixão. Para isso, a gente vai ter que aceitar os desafios dos nossos líderes, e para isso, meu irmão, não tem jeito, a gente vai ter que sacrificar. Eu queria perguntar uma coisa para você. Pode alguém me ajudar aqui no teclado? Eu queria perguntar: você reconhece que você não tem dado o seu melhor para Deus ainda? Você reconhece que os seus 5 pães e 2 peixinhos, que você até entregou um pãozinho, um peixinho, mas que você guardou a maior parte contigo? Como é que você quer viver o grande sonho de Deus na sua vida? Deus quer multiplicar a tua empresa, mas quer multiplicar a empresa de um missionário, pô. Quer que tu fique rico, mas rico antes, rico de graça de Deus, para depois ser rico de dinheiro, que aí o teu dinheiro vai ser bênção no reino de Deus, senão ninguém vai te suportar, senão sexta-feira à noite você nem está aqui, você está na cantina tomando o teu vinho, e falando besteira, e dando mau testemunho. Deus quer mudar a tua vida, para depois mudar o teu entorno. O teu entorno é teus negócios, é tuas finanças, teus relacionamentos, porque Deus quer impactar essa cidade aqui, ó, 120 mil habitantes, é isso aí? Pô, essa igreja aqui tem que ter no mínimo 12 mil membros, 10%. Quantos membros tem a igreja hoje, pastor? 600 membros, está mole para nós, velho. Dobrou, já vai para 1.200. Aí, 1.200, já é 10% da meta. Mas como é que dobra? Como é que dobra? É cada um aqui falar: eu vou levar a gente para o céu. Eu vou levar a gente para o céu. Gaúcho não gosta de churrasco? Não gosta de chimarrão? Então, chama para tomar chimarrão na tua casa, chama para comer um churrasco com você. Fundir também é bom, né? Chama para comer fundir. O que mais vocês comem aqui? Galeto, né? Galeto também, gaúcho gosta de um galetinho. Massa também. Pois é, chama, transforma a tua casa em agência do reino. Transforma a tua casa em lugar de multiplicação. Tem tanta comida boa que os gaúchos gostam de comer junto. Vamos lá, gente. Está na hora. Curva a sua cabeça. Se Deus falou contigo que precisa haver uma entrega maior da tua vida para que o reino avance, se Deus falou contigo que você ainda não sacrificou tudo, que você ainda não atendeu ao desafio do jeito que deveria, que o teu nível de compaixão ainda não está no nível que deveria, fala com Deus aí, diga para Deus: Deus, eu reconheço, mas nessa noite, final de setembro,
de 2019, eu quero fazer um acerto contigo. Eu quero ser governado por um espírito empreendedor, apaixonado. Eu quero viver algo poderoso. Vem sobre a minha vida, enche a minha vida, unge-me com a tua glória, usa-me para algo sobrenatural, espantoso, exponencial. Faz algo novo na minha história. No nome de Jesus. Amém.